Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: afegãos morrem a tiros no aeroporto de Cabul e ao subirem em avião americano. Multidão invadiu pista de decolagem com o avião em movimento. Ao menos 7 pessoas morreram. E agora o Estadão: empresas voltadas à classe C enfrentam crise e estão pouco otimistas com retomada. Famílias seguram gastos e negócios adiam expansão e tentam se adaptar. Valor econômico: parte da população terá que receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19, indica a secretaria. Alguns pontos ainda precisam ser definidos, como quais imunizantes poderão ter uma terceira dose e se será adotada a aplicação de uma vacina de fabricante diferente daquela que a pessoa tomou antes. E por fim, o Globo: Senado indica veto às coligações proporcionais e contraria a Câmara. Proposta foi aprovada em primeiro turno pela Câmara e promete ser mais uma fonte de atrito entre as duas casas do Legislativo. Com a pandemia de Covid-19 praticamente controlada, o Uruguai começou hoje a aplicar uma dose de reforço da Pfizer aos vacinados com a Coronavac. Grande parte da população do Uruguai foi imunizada contra a Covid-19 com a Coronavac. A pandemia no país está praticamente controlada, mas o governo começou nesta segunda-feira a aplicar uma dose de reforço da Pfizer. Apesar de não existirem estudos sobre a combinação, especialistas locais consideram a medida segura e necessária diante da ameaça da variante Delta, muito mais transmissível. Cerca de 1/3 dos 3,5 milhões de habitantes já se inscreveram para serem inoculados com a vacina americana após receberem 2 injeções do imunizante do laboratório chinês Sinovac. O país sul-americano imunizou 73% de sua população com pelo menos uma dose contra a Covid-19, enquanto 67% têm o esquema completo. Desse total, 65% receberam Coronavac, considerado menos eficaz na redução de infecções por Covid-19. O objetivo das autoridades ao aprovar o reforço é aproveitar o fato de ainda não existir circulação comunitária da cepa Delta e aumentar a proteção imunológica. A iniciativa é polêmica, já que o governo uruguaio ignora um apelo da Organização Mundial da Saúde. A entidade pediu recentemente para que os planos de administrar uma terceira dose fossem adiados até que os países mais atrasados vacinassem pelo menos 10% de sua população. O Uruguai passa a ser o terceiro país da América Latina, depois do Chile e da República Dominicana, a reforçar uma vacina de vírus inativado com uma dose de um imunizante com RNA mensageiro. Os bombeiros mantêm hoje os esforços para combater os incêndios que devastam florestas no norte de Marrocos pelo segundo dia consecutivo. Uma situação que nas últimas semanas tem afetado inúmeros países, inclusive a região da Cidade Santa de Jerusalém. Moradores de vários vilarejos nos arredores de Jerusalém foram retirados por causa de um grande incêndio florestal na região. Bombeiros apoiados por aeronaves trabalharam em conjunto para extinguir o fogo ao mesmo tempo em que a fumaça tomava o céu de grande parte da Cidade Santa. As chamas ameaçaram no domingo as aldeias de Bet Mer, Sheva, Kissalon, Guvat Yairim e Hamad Haziel, que ficam perto da estrada principal que leva a Tel Aviv. Na minha opinião, foi um grande milagre. Não tenho nenhuma crítica às autoridades. Acho que há lições a serem aprendidas. Mas, da minha parte, acredito que o mais importante é que passamos até agora pela situação sem perder vidas. Várias outras nações mediterrâneas sofrem com incêndios florestais em meio ao aumento das temperaturas nas últimas semanas, como Grécia, Turquia e Argélia. Em Marrocos, bombeiros continuam nesta segunda-feira a combater os incêndios que devastam florestas no norte do país pelo segundo dia consecutivo. Os ventos oscilantes ajudam a piorar a situação. De acordo com o governo, 200 hectares de florestas foram queimados no domingo à noite. O aquecimento global aumenta a probabilidade de ondas de calor e seca, o que desencadeia mais focos de incêndio. As equipes que tentam controlar as chamas contam com o apoio de 4 aviões anti-incêndios. Assim como os Jogos Olímpicos, os Paralímpicos também serão realizados sem a presença de público. O anúncio foi feito hoje pelos organizadores.
Os Jogos Paralímpicos de Tóquio serão disputados praticamente a portas fechadas. A decisão já era esperada devido aos números recordes de casos de Covid-19 registrados no Japão. Diante da atual declaração de estado de emergência emitida para as prefeituras de Tóquio, Saitama e Chiba e a solicitação de Shizuoka, bem como a atual situação de infecção, medidas mais rigorosas serão tomadas para que as competições sejam realizadas nessas prefeituras, incluindo a ausência de espectadores. O anúncio foi feito há apenas 8 dias da cerimônia de abertura. A medida para os Jogos Paralímpicos é similar à adotada para os Jogos Olímpicos, que tiveram 98% dos eventos disputados com portões fechados. O Japão vive desde o fim de junho a quinta e pior onda de coronavírus até o momento, com recordes de infecções registrados regularmente em Tóquio e em nível nacional. Enquanto uma onda de calor toma o sul da Europa e eleva os termômetros a quase 50 graus, um bioparque italiano precisou recorrer às frutas congeladas para balancear a dieta e oferecer alívio aos seus ilustres moradores. Olha só. O calor chegou a ficar insuportável na Itália, cujos termômetros chegaram a registrar quase 50 graus na semana passada. Neste zoológico em Roma, a solução foi oferecer aos moradores frutas congeladas como parte da dieta. Os responsáveis pelo bioparque consideram que esta é uma ocasião especial para todos comerem bem e se divertirem. Esta é uma onda de calor excepcional e certamente alguns animais, aqueles de regiões tropicais, são melhores em tolerar o calor do que outros, mas mesmo para eles precisamos encontrar soluções. Uma delas é mudar um pouco a dieta, aumentar uma dieta rica em água, açúcar, frutas e vegetais. O sul da Europa enfrenta um calor intenso e graves incêndios neste verão. De acordo com cientistas, o fenômeno se intensificou diante de mudanças climáticas. Espera-se que a atual onda de calor dure alguns dias, mas a depender dos cuidadores, esses animais vão ter um pouco de alívio. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.